Galera, vamos lá. Então, nessa aula de hoje de física, hoje é física, nós vamos estar estudando sobre a composição do movimento, tá? Então, primeiro eu vou definir para vocês o que é um movimento, composição de movimento. O que é a composição de movimento? Então, são aquelas que ocorrem ao mesmo tempo em direções diferentes e são perpendiculares como uma só. Em nosso cotidiano, existem várias situações em que esse tipo de movimento ocorre. Então, o movimento, a composição de movimento, ela ocorre, são movimentos que ocorrem em sentido perpendicular, lá. Então, ela ocorre no sentido perpendicular. O que seria um sentido perpendicular? Então, o sentido perpendicular seria esse sentido aqui, ó. Sentido perpendicular. Então é um movimento que ocorre num sentido perpendicular. Um exemplo de movimento perpendicular, a gente pode estar citando aqui o carrossel. Ó, céu. Pois o carrossel ele gira em relação a um eixo central, né? Nós temos aqui o carrossel que ele gira em relação a um eixo central, no qual ele tem um sentido vertical de descida e subida, né? O carrossel ele gira mais ou menos assim, ele vai girando e vai tendo esse sentido perpendicular. Então, galera, nós temos um exemplo do carrossel, temos um exemplo também das esteiras rolantes, né? Quando a pessoa... Aqui nós temos uma esteira, né? Se aqui eu tenho uma esteira rolante e a pessoa ela está em cima dessa esteira rolante, o que é que acontece? A pessoa fica parada e o movimento da esteira ela vai sendo perpendicularmente ao movimento da pessoa. Então, são exemplos de movimento de composição. Galera, o gráfico de movimento de composição, nós vamos ter esse sentido aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um eixo X e aqui eu tenho um eixo Y. Imagine que nós vamos descrever em gráfico o movimento de composição do carrossel, tá? Vou escrever aqui para vocês. Carrossel. Aqui nós vamos ter o carrossel. Então, o movimento do carrossel, ele parte mais ou menos assim, ó. Ele sobe, sobe, desce, vai subindo e vai descendo, não é? Imagine aqui, se nós tivéssemos um carrossel, como eu já falei para vocês, ele vai girando, um cavalinho vai descendo e outro vai subindo. E assim eles vão seguindo este movimento. Esse exemplo aqui é um exemplo de gráfico de como ocorre esses movimentos de composição, tá certo? Galera, Galileu Galilei, tá? O Galileu Galilei, ele desenvolveu uma teoria o quê? Que o movimento composto por movimento de composição propõe o princípio da independência dos movimentos simultâneos. Então, ou seja, são movimentos que eles vão ocorrer simultâneos. Que diz que um movimento composto por outros dois ou mais que ocorrem no mesmo tempo, se são simultâneos, podem ter cada um deles podem ser analisados de forma independente dos demais. Então, ou seja, tem um movimento que ele ocorre simultâneo, no qual eu posso estudar eles de forma separada. Para compreender esses princípios, imaginamos um pequeno barco, tá, que realizará a travessia em um rio. Nessa situação, temos duas velocidades atuando junto: a velocidade do barco e a velocidade da correnteza do rio. Então, como é que a gente pode explicar isso na forma de desenho? Tá? Por exemplo, aqui eu vou ter uma velocidade do barco, que eu vou chamar de VP, que é em direção ao eixo B. Aqui eu vou ter uma velocidade VR, que é a velocidade resultante. E aqui eu vou ter uma velocidade VC, que é a velocidade da correnteza. Então, ou seja, neste exemplo, nós temos vários movimentos simultâneos ocorrendo aqui. Nós temos a velocidade do barco, temos a velocidade
resultante e temos a velocidade da correnteza. Cada velocidade dessa eu posso estar calculando de forma separada, tá bom? Então eu posso estar calculando a velocidade do barco, posso estar calculando a velocidade resultante, que é essa perpendicular, e posso estar calculando a velocidade da correnteza. Então, galera, dando continuidade à aula para a gente finalizar, vamos resolver um exemplo. Por exemplo, imaginamos que a velocidade da correnteza fosse de 3 metros por segundo e que o barco se movimentasse em 10 metros por segundo. Qual a velocidade resultante? Então, como nós vimos aqui, né, que a velocidade resultante ela tem mais ou menos esta análise matemática, tá? Se ela tem essa análise matemática, eu posso estar aplicando aqui o teorema de Pitágoras, tá? Por exemplo, se aqui eu tivesse A, B, C, né? Eu poderia estar colocando A ao quadrado é igual a B mais C ao quadrado, no qual eu estaria utilizando o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos, para calcularmos esse tipo de questão, nós vamos estar utilizando essa regrinha aqui, ó. V resultante ao quadrado vai ser igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Tá? Por exemplo, aqui seria R, aqui seria B e aqui C, né? Nós vamos estar utilizando V resultante vai ser igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. VR ao quadrado vai ser igual a VB ao quadrado é igual a 10 metros ao quadrado mais 3 metros ao quadrado, que é VC, que é a velocidade da correnteza. Então, VR ao quadrado vai ser igual a quê? 100 mais 9. VR vai ser igual a raiz de 109. VR vai ser igual a 10,4 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente for calcular questões envolvendo movimento de composição, nós vamos estar utilizando as leis do cosseno, tá? Que é atribuído à lei de teorema de Pitágoras. Nós vamos estar utilizando essa regrinha. VR ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. Bom, galera, é uma aula simples, prática e bem objetiva, tá? Para você estar entendendo melhor este conteúdo. Até a próxima aula.